Olá, corredores, bem-vindos! Bem-vindos a mais um vídeo. Gostas de correr rápido, mas sentes que te falta resistência? Ou consegues correr durante um imenso tempo, mas sentes que a velocidade está muito baixa? Neste vídeo vamos mostrar-te como conseguir conjugar a velocidade e a resistência para melhorares a tua performance. Existem muitos corredores que estão presos a um destes dois mundos. Ou conseguem correr muito rápido, mas têm pouca resistência, ou aqueles corredores que conseguem correr durante imenso tempo, no entanto, sempre a um ritmo muito lento. E, portanto, estão naquele dilema muito típico na corrida, que é como conseguir manter a velocidade ou aumentar a velocidade por um período cada vez maior de tempo. É este o grande principal objetivo dos corredores, que é correr rápido por uma distância cada vez maior. E para atingir este objetivo, que é basicamente o objetivo de todos os corredores, por mais avançados que sejam, pretendem sempre correr mais rápido por uma distância ou por um tempo maior, nós vamos falar de 5 pilares, os 5 pilares básicos que devem seguir para conseguir atingir este objetivo. O primeiro pilar é treinos intervalados. Ao fazermos treinos intervalados, nós estamos a intercalar corrida rápida com descanso. Ou seja, corremos por um período curto, uma velocidade mais elevada do que aquela que nós vamos conseguir suportar nas nossas provas, mas depois temos uma parte em que descansamos. Por exemplo, fazer um treino intervalado de 400 metros, por exemplo, 10 tiros de 400 metros, nós vamos correr rápido por 400 metros, depois descansamos durante 1 minuto, ou 1 minuto e meio, ou 2 minutos, depois depende de corredor para corredor, depois voltamos a correr rápido durante 400 metros e voltamos a fazer isto até terminarmos os tais 10 tiros de 400 metros. Podemos fazer tiros de 400, 200, 600, 1000, 2000 metros, depois vai depender muito da fase em que nós estamos, do nosso planeamento, vai depender dos nossos objetivos, vai depender de muita coisa, mas o objetivo deste tipo de treinos intervalados é nós corrermos mais rápido do que aquilo que nós conseguimos suportar nas nossas provas. E, portanto, se nós queremos melhorar a nossa performance e melhorar a nossa velocidade, nós vamos ter períodos em que vamos ter que desafiar o corpo a correr mais rápido do que aquilo que nós conseguimos suportar normalmente. E, portanto, existem estes treinos intervalados em que nós vamos correr rápido por períodos curtos, porque se tentarmos períodos muito longos, acabamos por não conseguir ter a resistência para fazer um período muito longo, e, portanto, fazemos por períodos curtos um ritmo muito mais rápido do que aquilo que nós conseguimos correr normalmente. E desta forma nós vamos aos poucos habituando o corpo a correr cada vez mais rápido. Depois, quando nós fazemos outro tipo de treinos, esta velocidade, esta habituação que nós vamos tendo a correr mais rápido, embora por períodos curtos, vai de certa forma sendo transferida para o resto dos treinos e para as provas. E, portanto, este treino intervalado é importantíssimo para nós e é um dos pilares para nós conseguirmos melhorar na corrida. Este tipo de treinos é muito bom para nós melhorarmos o nosso VO2 máximo, assim como conseguirmos melhorar a resistência à fadiga em altas velocidades, em velocidades mais elevadas. Portanto, se nós queremos melhorar a nossa capacidade de correr mais rápido, então temos que treinar também mais rápido. E estes treinos intervalados são ótimos porque são períodos mais curtos em que nós vamos conseguir suportar aquela velocidade de uma forma mais fácil, porque é uma distância mais curta. E, portanto, vamos habituando o corpo a ter a mecânica, a forma de correr, a resistência, para conseguir aos poucos também depois conseguir transferir, como disse há pouco, para os outros treinos que nós necessitamos também de fazer para melhorarmos a nossa performance. Este primeiro pilar dos treinos intervalados depois é contraposto com o segundo pilar, que são os treinos longos. E neste caso nós vamos falar nos treinos longos com progressão, porque nós pretendemos também aumentar a velocidade e, portanto, temos que sempre focar-nos um pouco na velocidade. Então, enquanto que no primeiro pilar nós corremos rápido por períodos mais curtos, para habituarmos o corpo a correr rápido, no
segundo pilar, nós vamos fazer treinos longos, vamos fazer treinos, em geral, até muitas vezes mais longos do que a própria prova em que nós vamos participar, então a velocidade é que vai ser um pouco mais baixa. Então, para nós conseguirmos aumentar as distâncias, então temos que abdicar um pouco da velocidade e, portanto, o treino longo funciona dessa forma, que é para nós termos a resistência, para habituarmos o corpo a correr por distâncias grandes. Portanto, enquanto no nosso pilar 1, que é o treino intervalado, nós vamos habituar o corpo a correr rápido, neste pilar 2 vamos habituar o corpo a correr longe, a correr uma distância cada vez maior. E para isso nós temos que abdicar muitas vezes da velocidade, porque se nós corrermos muito rápido, acabamos por depois não conseguir fazer uma distância tão longa como nós necessitaríamos. Da mesma forma que quando nós fazemos o treino intervalado, nós queremos correr rápido e então para conseguirmos correr rápido temos que correr uma distância mais curta. Portanto, este pilar 1 e pilar 2 é um inverso um do outro, em que por um lado, num deles, nós estamos a focar-nos em aumentar a velocidade e, portanto, queremos correr rápido em distâncias curtas. No segundo, nós temos o contrário, que é aumentarmos a distância para ganharmos resistência, mas abdicamos um pouco da velocidade e corremos um pouco mais lento. E é depois da conjugação deste tipo de treinos que nós depois vamos conseguir melhorar a nossa performance, porque por um lado, quando nós fazemos treino intervalado, nós estamos a desafiar o corpo a correr rápido, o desafio é correr uma velocidade maior. Quando nós fazemos um treino longo, o objetivo é desafiar o corpo a conseguir correr uma distância cada vez mais longa. Portanto, acabamos por depois já estar a desafiar o corpo em duas componentes que são muito importantes quando nós fazemos uma prova. E como o objetivo que nós temos é melhorar a nossa performance, que é aumentar a velocidade por mais tempo, então neste treino longo nós vamos tentar fazer esse treino a um ritmo confortável nos primeiros quilómetros e depois, quando estamos a chegar perto do final, nos últimos 10, 15 minutos, então começamos a correr mais rápido para também nos habituarmos a correr com um nível de cansaço, que é o que acontece já quando estamos a chegar ao final das provas. Estamos a chegar ao final das provas, vai acontecer é que nós já estamos a ficar fatigados, no entanto necessitamos de continuar a correr e muitas vezes até queremos acelerar. E é isso que vamos fazer nestes treinos longos. Corremos o início do treino longo a um ritmo mais confortável, quando estamos a chegar perto do final, então começamos a acelerar. Portanto, acaba por ser um treino longo com progressão do ritmo. E o terceiro grande pilar para nós conseguirmos melhorar a nossa performance e conseguir correr mais rápido por uma distância cada vez maior são os treinos ritmados. Os treinos ritmados são treinos de corrida contínua, em que nós corremos de uma forma contínua, sem parar, a um ritmo moderadamente desconfortável, em que nós vamos a correr, mas sentimos algum desconforto, mas não é aquele desconforto de nós estarmos quase a parar. É quase como nós estamos a correr com outra pessoa ao nosso lado, conseguimos dizer bom dia, mas não conseguimos contar-nos a nossa vida. Ou seja, conseguimos falar, mas não conseguimos grandes conversas e, portanto, é algum desconforto que aquela corrida nos está a provocar, porque já tem um nível de exigência um pouco mais avançado. Este tipo de treinos ritmados, em provas, por exemplo, como os 5, 10 km ou meia maratona, acabam por ser quase o treino a um ritmo próximo do ritmo de prova. Portanto, de certa forma, nós já estamos aqui a treinar para a prova que nós vamos participar. Portanto, da mesma forma que nós temos o pilar 1, em que nós vamos focar-nos na velocidade e vamos correr mais rápido do que aquilo que nós pretendemos fazer a prova. No pilar 2, nós vamos focar-nos em treinos longos para ganharmos resistência. E muitas vezes até corremos uma distância maior do que a própria prova. Neste pilar 3, nós conjugamos as duas coisas, em que nós vamos já treinar ao ritmo de prova e vamos ganhar de resistência que obtivemos dos treinos longos
e vamos ganhar dos treinos de velocidade que nós fizemos nos treinos intervalados. E aqui há, de certa forma, a conjugação dos dois pilares que nós falámos anteriormente e, portanto, são treinos que se vão todos conjugar para nós conseguirmos correr cada vez mais rápido por um período cada vez mais longo. Este tipo de treinos são ótimos para nós tentarmos melhorar o nosso limiar de lactato. Nós sabemos que, conforme vamos aumentando a velocidade, vamos chegar a um ponto em que o lactato, o ácido lático, vai se acumular cada vez mais no corpo e nós não conseguimos retirar do corpo, não conseguimos processar. E havendo um acumular do ácido lático no nosso corpo, o cansaço começa a apoderar-se de nós e depois temos que parar. Este treino ritmado está ali muito próximo desse limiar em que nós conseguimos correr sem haver um acumular desse ácido lático. E ao treinarmos a esse ritmo muito próximo do limiar de lactato, nós também estamos a fazer com que esse limiar seja cada vez mais elevado e, portanto, conseguimos correr cada vez mais rápido e conseguindo que esse lactato não se vá acumulando no corpo. Um exemplo de um treino ritmado é, por exemplo, fazer 20 a 30 minutos de corrida contínua a um ritmo que seja mais ou menos entre os 85% e os 90% da nossa frequência cardíaca máxima. Portanto, é um treino já com algum desconforto, mas que nos permite continuar a correr sem querermos desistir e ir para casa. O quarto pilar é o treino de técnica de corrida e de cadência. Nós devemos tentar ter uma boa técnica de corrida porque o gasto de energia que nós vamos ter vai depender muito da forma como nós corrermos. Se nós tivermos uma técnica de corrida eficiente, nós vamos conseguir correr mais rápido, gastando menos energia, que é basicamente isso que nós pretendemos. Portanto, temos de ter algum cuidado para termos uma passada com passos entre os 175 e os 185 passos por minuto, que vai conseguir ter uma passada rápida, mas com menos ineficiência. Além disso, devemos tentar que os passos não sejam excessivamente largos para não haver aqui um travamento do movimento e, portanto, tornarmos também desta forma o movimento um bocadinho mais fluido e mais coerente. Assim como tentarmos que a nossa passada seja mais fluida, que seja mais relaxada, com os ombros relaxados, com um aterrar com o pé de uma forma mais relaxada e não tão brusca. Portanto, tudo o que seja movimentos que nos ajudem a ter uma boa postura de corrida vão nos ajudar a correr gastando menos energia. Um dos exemplos de treinos que podem ser feitos, além dos educativos de corrida, que são muito bons para nós melhorarmos a nossa técnica de corrida, é, por exemplo, fazer acelerações de 100 metros a um ritmo rápido, que nos ajudam também a correr. Como o período de corrida é relativamente baixo, nós vamos focar-nos mais na técnica de corrida do que no cansaço, porque se nós fizermos, por exemplo, um treino intervalado longo, chega um momento em que começamos a ficar tão cansados que acabamos por não nos focarmos na técnica de corrida e na forma como corremos, na forma como movimentamos os braços ou como aterramos o pé no chão. Se fizermos estes tiros, estas acelerações de 100 metros em que não têm grande cansaço, acabamos por nos conseguir focar um pouco mais na técnica de corrida, que depois também se vai refletir no resto dos treinos que nós fazemos. E, portanto, numa das situações em que podem fazer este tipo de treinos por exemplo, em treinos mais curtos, treinos leves, meia hora, 45 minutos, em que não ficaram muito cansados, então podem, após esse treino, fazer 6 a 7 acelerações de 100 metros, tentando focar-se mais na técnica de corrida, até ter uma postura ereta, ligeiramente inclinado para a frente, os braços a não cruzarem à frente do corpo, tentar que
focarem-se nesses aspectos, tentar perceber se aterram com o calcanhar, se aterram com o pé muito à frente do corpo. Portanto, são questões que são importantes nós termos em conta, porque isto vai fazer toda a diferença. Porque se nós tivermos uma passada eficiente, nós vamos gastar menos energia para correr a mesma velocidade e a mesma distância. Portanto, aqui se vê a importância de termos uma boa técnica de corrida. Por fim, o quinto pilar é a força. Nós termos treinos de força e de recuperação, porque se nós queremos correr e manter uma postura correta e correr uma distância maior e correr cada vez mais rápido, nós necessitamos ter força para correr. O corpo necessita de ter força para suportar todo o impacto que a corrida nos está a dar. E além disso, nós queremos correr rápido, então temos que dar passos cada vez mais, impulsionarmos cada vez mais para a frente, conseguirmos impulsionar o corpo para a frente, mas para isso nós necessitamos ter força, o corpo necessita de ter força, ter músculos fortes para conseguirmos impulsionarmos o corpo à frente. E, portanto, fazermos trabalho de reforço muscular é não só importante para tentarmos evitar lesões, como é importante para nós conseguirmos também melhorarmos a nossa performance, porque vamos conseguir nos impulsionar mais rápido para a frente, com mais força, com mais impulsão, e portanto vai ser o quinto pilar essencial para nós conseguirmos melhorar a nossa performance. Da mesma maneira que o sono, o descanso, também vão ser extremamente importantes para nós conseguirmos ter força e ter capacidade para continuarmos a treinar de uma forma forte. Portanto, basicamente, força ou corrida sem força é equivalente quase a estagnação e grande probabilidade de lesões. E, portanto, é um dos pilares mais importantes quando nós pretendemos continuar a correr, mesmo quando nós não queremos performance, quando não queremos melhorar, queremos só correr por termos bem-estar, nós necessitamos ter força, necessitamos de ter músculos fortes, porque a corrida tem um impacto muito grande sobre o nosso corpo. E, portanto, resumindo, se nós queremos correr cada vez mais rápido, por uma distância cada vez mais longa, nós não necessitamos só de correr, necessitamos de correr com inteligência, precisamos de correr com estratégia e, portanto, existem estes 5 pilares que eu falei neste vídeo que são extremamente importantes, que são os treinos intervalados, que é treinos focados na velocidade, tem os treinos longos, são treinos focados na distância para ganharmos resistência, depois tem os treinos ritmados, que são treinos para nos focarmos em ritmo, quase ritmo de prova, em um ritmo desconfortável, mas com algum conforto. Depois temos a técnica de corrida para nós gastarmos menos energia quando nós estamos a correr. E por fim temos o pilar da força e da recuperação, porque sem força o corpo não consegue mover-se para a frente, nem consegue suportar o embate que a corrida tem sobre os nossos músculos, as nossas articulações e, portanto, estes 5 pilares são essenciais para qualquer corredor de qualquer nível. Portanto, se gostaram, deixem o vosso joinha, não se esqueçam de subscrever o canal caso ainda não tenham subscrito, partilha com os vossos amigos, isto, quanto mais vocês partilharem, mais eles também vão conseguir evoluir, e até à próxima e bons treinos.